Grande abraço a você ligado com a gente aqui no canal Podcast Sul. A gente está chegando com o nosso papo de marketing de segunda e hoje especial para a torcida do Atlético. Afinal de contas, aqui embaixo está o homem que idealizou o novo escudo, com todas as discussões que nós teremos em cima dele. E ao meu lado está o principal mantenedor do lado do clube da ideia. Afinal de contas, muito se passou desde que na cúpula atleticana se decidiu fazer a mudança. O Nelsinho, trabalhava no clube à época e aguentou bastante coisa até que esse escudo se tornasse conhecido por todos, adorado por uns, criticado por outros. Deixa eu já agradecer ao nosso Giovanni Manucci, que está aqui com a gente. Obrigado, Giovanni, pela disposição. Prometo não pegar muito no seu pé. Eu que agradeço o convite para falar desse projeto, do qual a gente se orgulha muito, é um dos principais cases nossos, né? Eu adoro futebol enfim, meu sócio também, que também participou ativamente, também adora, então a chance de trabalhar num case desses para nós foi delicioso, né? Foi longo, mas prazeroso como projeto. O Nelsinho é nosso host, hoje vai misturar um pouco as funções, né? Porque esse papo aqui tem essa intenção, mas ele vai ser um pouco apresentador, um pouco entrevistado, né, Nelsinho? Tudo bem? Olá, tudo bom, Napoleão, Giovanni, grande amigo, que bom ver você. Eu até me sinto melhor, como eu estava falando para os amigos aqui, e para o Napoleão, eu estou aprendendo, né? Eu não sou um apresentador do padrão do Napoleão, ou do Pinduca, ou dos nossos apresentadores aqui do Podcast Sul, mas vou aprendendo com essas nossas conversas sobre marketing. E hoje falar um pouco desse nosso projeto de rebranding do Atlético é uma coisa muito legal, muito, muito prazerosa, como o Giovanni falou, que nos dá muito orgulho. A mim, principalmente, porque eu, como todos sabem, eu sou declaradamente atleticano e uma família, quer dizer, o meu sobrenome, se eu dissesse o contrário, eu acho que eu era deserdado, né, por ter bisavô, tio-avô, pai, presidente do Atlético, era muito, muito difícil eu fugir dessa minha raiz rubro-negra. E, principalmente, contar um pouco dessa história, né, que quando, na minha última passagem pelo Atlético, como diretor de marketing, eu fui convidado pelo presidente Petralha justamente com esse básico de trazer uma marca que traduzisse o momento do protagonismo do Atlético. Basicamente foi essa era a frase, né? O Giovanni lembra bem. E coube muito a mim, porque lá em 96 eu também fui o responsável por mudar o escudo do Atlético para o antigo, para o redondinho, Clube Atlético Paranaense, 1924, e que naquela época, no meio lá dos anos 90, aquele trabalho de, nem podemos, mas vamos colocar entre aspas, o rebranding durou uma tarde. E o nosso trabalho aqui durou, se eu colocar desde o começo, 1 ano e meio. O trabalho com o Giovanni, com a Oz Design na época, foi perto de 1 ano, porque ali foi realmente um mergulho profundo, né? O Giovanni, até chegarmos ao desenho, né? Ao desenho que se transformou na marca, que, pensando até em termos de esportivos, deu muita sorte do Atlético de 2018 para cá. Se o Atlético vem numa crescente, de 2018 para cá, a coisa foi muito grande, né? Eu vou abordar esse tema porque eu sei um segredinho interno aí de vocês vão contar para a nossa audiência hoje. Mas, enfim, o Nelsinho pontuou um negócio que pouca gente sabe, mas ele estava na criação do escudo anterior, né, o redondinho, com o CAP-CAP no meio ali, e que era já uma ruptura com 2 modelos antigos que remetiam muito ao Flamengo. Giovanni, quando pintou o convite a você, foi dito alguma coisa do tipo assim, olha, faz tudo diferente? Foi dito, sim. Na verdade, assim, acho que o presidente Petralha tem muito essa visão empresarial a longo prazo, né? E ele sabia, ele queria justamente marcar esse novo momento, como o Nelson falou, né? Do protagonismo, né? De colocar o Atlético em outro momento, né? E eu acho que a primeira grande referência que a gente tem na cabeça
foi a mudança da marca, do escudo da Juventus, né? Exato. E foi uma questão do que o próprio Petralha colocou a mim, foi fazer o seguinte: ó, Nelson, vai ao mercado para buscar as melhores empresas de design no Brasil. Essa era a questão, porque era algo muito especial, né? Afinal, você está mexendo, era uma cirurgia cardíaca, né? Estamos mexendo no coração do Atlético. E o Giovanni sabe muito bem que nós nos conhecemos por causa desse projeto, porque eu fui em busca de 3 empresas de design, onde eu desenvolvi uma concorrência entre elas, de uma forma, o Giovanni pode falar mais do que eu, mas acredito com uma justiça muito legal, né? Que cada um não precisou fazer uma marca para isso, mas colocar o que entendia sobre futebol, o que entendia sobre o Atlético e até o seu portfólio, né? Então, através disso, a gente acabou optando pela Oz Design na época por toda essa afinidade. Gerou-se uma afinidade. Foi uma coisa... Eu conheci o Giovanni por causa disso, uma afinidade de uma pessoa que comandava uma equipe, mas que gostava de futebol, que entendia de futebol. Acho que isso era uma coisa muito importante, né, na nossa decisão, e que se empenhou em trabalhar em cima disso, né? Eu acho que é importante dizer como é que foi e como que a gente chegou a Oz Design. O Giovanni vai contar um pouco mais. E então foi uma busca, realmente, além da Oz, mais 2 outras empresas de design, para encontrar um parceiro que traduzisse toda essa essência do Atlético Paranaense. E a ideia, enfim, era essa ideia, né, de simbolizar, né, essa mudança, simbolizar um novo momento do Atlético Paranaense, né? A gente sabe que você pode mudar diferentes graus, né? Então você tem clubes onde talvez se a presidência não tivesse esse objetivo maior, a gente mudaria muito pouco, né? Assim, apesar que quando nós mudamos também meia dúzia de haters, obviamente, não gostaram e reclamaram bastante, né? Mas a demanda foi essa, né? E assim, um pouco como eu estava falando, né? Que acho que a Juventus da Itália, ela deu esse passo aí de transformar mais do que num escudo de futebol, além de um escudo de futebol, num elemento de marketing que pudesse ser expandido para os diferentes pontos de contato com o seu público, né? Então, além de estar na camisa, né? Além de estar na bandeira do clube, mas assinar produtos de merchandising, esse tipo de coisa. Então, realmente, a demanda foi que tivesse uma ruptura grande em relação ao que existia. Apesar que até o nosso desenho final, ele até retoma mais a ideia do escudo que existia nos elementos, nos escudos anteriores, né? O escudo redondo foi uma ruptura também, mas o nosso, se a gente imaginar como elemento gráfico, ele retoma mais até a ideia dos escudos que existiam antigamente do Atlético. Eu ia até abordar esse tema, porque ele tem, né, implicitamente, embora seja um escudo com traços vazados, né, que permite que o fundo apareça, ele não tem ali, mas ele remete mesmo ao modelo antigo. E já eu até vou me referir mais a isso, Giovanni, naquele ponto que eu acho, né, porque a questão visual, a gente vai falar muito de conceito de marketing aqui, com você e com o Nelsinho, mas a questão visual ela é muito pessoal, o que agrada e o que não agrada, né? Eu, particularmente, não gosto, tá? Não vou esconder de vocês. Mas, enfim, entendo todo o conceito por trás. Para a gente avançar, Nelsinho e Giovanni, queria ouvir de vocês, porque o Atlético ele não fez exatamente a mudança só do escudo, né? O próprio nome voltou com H, existe um conjunto, um pacote gráfico de letras e números, que, se eu não estou enganado, o Petralha chegou a propor que a Liga Nacional aderisse, o que, de fato, seria um avanço em certa parte, embora a atual camisa seja difícil para nós, narradores, identificarmos o número, mas tem camisa aí que você não sabe, né? Não tem um padrão, não é igual a Premier League, que a Liga tem o seu próprio número, letra e tudo mais.
e, além disso, até a camisa nova, né? Então, foi um pacote de mudanças. Como é que vocês trabalharam a convergência disso? Era cada um de um lado, se conversava todo dia? Olha, foi um ano de trabalho conjunto. O Giovanni, até a apresentação que já está na tela, nós vamos poder ir colocando, mas falando do H, que é uma questão que não está nessa apresentação aqui que nós vamos ver o H, todo esse trabalho de pesquisa nos remeteu a encontrar o nascimento do Atlético Paranaense em 26 de março de 24. Quando o Atlético Paranaense foi fundado nessa data, na sua ata de fundação, está escrito o nome exatamente como é hoje: Clube, com B mudo, Atlético, com H, Paranaense. Esse nome seguiu durante o final da década de 20, o começo da década de 30, inclusive se a gente pegar os jornais do campeonato do Atlético de 25, dos campeonatos ali de final da década de 20, o bicampeonato 29 e 30, estampava lá na Gazeta do Povo Atlético campeão com H. Ou como Napoleão sabe, como bom jornalista que é, lá no meados de 30, houve a mudança ortográfica da língua portuguesa, né? No Brasil, principalmente, a farmácia, que era... a farmácia, que era com PH, passou para F. E o Atlético Paranaense, que tem o Atlético Paranaense sempre foi um clube muito apaixonado, muito... Então, o Atlético nunca foi uma coisa muito organizada, principalmente lá nos anos 30. Então, a gente pesquisou, não houve nenhuma ata do clube que fizesse assim: a partir de hoje, o Clube Atlético Paranaense vai aderir à mudança, vamos retirar o H, vamos usar o Atlético como uma proparoxítona, logo o acento no E. Não aconteceu nada dentro do clube, não houve nenhuma ata, nenhuma reunião para falar sobre isso. Simplesmente a imprensa, óbvio, e corretamente, começou a escrever Atlético da maneira correta e o clube incorporou, né? Eu me lembro que até um pouco antes do lançamento da marca, a gente fez umas brincadeiras com os sócios do Atlético, falando o seguinte: as Sofias, os Filipes, os Mateus, que tem o H no meio do nome, a gente falou: a partir de agora nós vamos tirar até o H. A partir de agora você... E aí o pessoal brinca: não, meu pai me deu o nome assim de batismo. E basicamente, ao mesmo tempo que a marca remete para o futuro, o H traz a raiz, é o nome de nascença do Atlético. É o que está registrado no batismo, como se o Atlético fosse uma pessoa. Então, voltamos à origem. Aí não foi uma invenção, foi um retorno ao como ele foi fundado, né? Então, essa dupla questão de um escudo supermoderno, mas ao mesmo tempo o retorno do H. O H não é uma jogada de marketing, não é um retorno às origens por toda a pesquisa que a gente desenvolveu durante o trabalho de branding. Aliás, Giovanni, eu não sei, eu imagino que não, né? Mas assim, eu fiz a pesquisa para o material que eu produzi jornalisticamente à época. O Atlético Mineiro também era com H, assim como os palestras, né? Palestra Mineiro, Paranaense, Paulista, eles tiveram que deixar de ser palestra, mudaram Palmeiras, Cruzeiro e na época o Água Verde, que é um dos pais aí do Paraná Clube, porque havia um movimento nacionalista de Getúlio Vargas, né, e que mexeu com a grafia, e por isso os dois Atléticos tiraram o H do nome, agora o Furacão voltou a ter. Mas fala aí, Giovanni. E a ideia desse Atlético, até além desse conceito que o Nelson falou, né, de voltar às origens, né? Então, esse contraste entre o absolutamente contemporâneo, né, visando o futuro do Atlético e as origens do passado, passa a ser uma coisa interessante. E também tinha essa ideia também de fazer uma diferenciação justamente em relação ao Atlético Mineiro, né? Porque então, quando se falava Atlético, né, até por essa questão da mídia toda, sempre o Atlético
em geral eram de Minas, né? E o fato de escrever o Atlético com H, o Atlético Paranaense com H, traz uma nova personalidade mais proprietária, né? Com relação ao que você perguntou, Napoleão, na verdade a gente realmente fez um pacote, né? Porque a gente, inclusive, assim, quando a gente retrabalha na OZ, né, e agora na TABA, quando a gente trabalha uma identidade visual nova, né, seja um redesenho, seja do zero, é importante você coordenar todos os pontos de contato com o seu público, né? Então não adianta você fazer um escudo e aí o uniforme não tem nada a ver e o site tem uma linguagem completamente diferente, né? Então essa amarração entre as diferentes maneiras de se comunicar com o público é super importante, né? E na época a gente sugeriu para o presidente que seria interessante a gente também trabalhar os uniformes, né, para justamente ter uma identidade conjunta, não só no escudo, até porque o uniforme é o principal elemento de mudança, né, de identificação do clube junto à sua torcida e ao público em geral, né? Então a gente sugeriu para o presidente, ele achou interessante e a gente fez um trabalho conjunto com a Umbro, né, que é a marca, enfim, que faz os uniformes do Atlético, para a gente trabalhar em conjunto, eles com expertise, enfim, do material, enfim, de todas as possibilidades técnicas, e a gente, em termos de design, a gente fez esse trabalho conjunto com a Umbro, e que depois também se expandiu, né, para diferentes, desde o ônibus até a linguagem do Instagram, até o centro administrativo, enfim. Eu acho que a gente pode ir até tocando aqui, né? Isso. Que é o que a gente está falando, né? Exato. Então, mas antes de tocar, Nelson, eu acho interessante que nós vamos entrar na identidade, mas tem algo. Vocês vão explicar o conceito para quem não conhece ainda, acho super oportuno, mas tem algo que no futebol grita muito e você já deu esse recado, né? O Atlético mudou o escudo às vésperas, embora tenha jogado aquela partida com o Junior Barranquilla com o visual antigo, né? Camisa listrada na vertical e o escudo antigo. Ele jogou, ele mudou, fez um anúncio, aproveitou a presença da imprensa latino-americana em Curitiba nas vésperas da final da Copa Sul-Americana e poderia não ter ganho. Aliás, se o Harlan Barreira acerta o pênalti, talvez não tivesse ganho e esse escudo estaria amaldiçoado e não abençoado, como você falou no começo aqui da transmissão. Exato. E para colocar isso, eu sei que vocês tiveram uma batalha hercúlea, porque tinha gente no futebol e até o Petralha que não queria que isso fosse feito naquele dia. É verdade, não? Foi difícil, foi muito difícil mesmo, né? Porque foi uma coisa... todo um planejamento, né? O Giovanni sabe, a gente estava com o planejamento todo montado do lançamento do novo escudo logo após o final do Campeonato Brasileiro, naquele ano de 2018. O Campeonato Brasileiro terminaria num domingo e nós faríamos o lançamento numa terça-feira. Isso era o que estava resolvido, era o que estava programado, até que começaram a ocorrer coisas boas. Nós fomos passando de fases na Sul-Americana, e eu me lembro, no Maracanã, a gente estava no Maracanã, ganhamos do Fluminense e nos classificamos para a final. Aquele momento lá no Maracanã foi um momento de felicidade total, né, de ir para a final, mas aí começou já a pintar na minha cabeça, até falei, puxa, vão ter 2 jogos após o Campeonato Brasileiro. E nesses 2 jogos após o Campeonato Brasileiro, as 2 finais em Barranquilla numa quarta-feira, pós-campeonato, e em Curitiba na outra quarta-feira, já uma semana e meia depois do Campeonato Brasileiro ter terminado. E a atenção era o único jogo de futebol que tinha, era o fim da temporada. A Sul-Americana, naquele ano, ficou sozinha, né? Após, já tinha terminado o Libertadores, Brasileiro, todas as atenções estavam voltadas para Curitiba e para o Atlético. E isso poderia ser uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim, como falou o Napoleão.
nós do marketing, a gente já vinha lançando uma série de teasers na internet, já preparando para esse lançamento. E já teasers provocativos e teasers interessantes que já estavam repercutindo muito bem, as pessoas estavam falando, que já começavam a desvendar os 4 ventos que depois formam essa marca e o furacão. E o vento da rebeldia, da inovação, e que a gente precisava manter essa ideia. Então, nós pleiteamos que o ideal seria lançar antes de ser campeão ou de perder o campeonato. Porque lançar uma marca após o título, qualquer clube faria. Lançar uma marca depois de perder, ninguém faria. E o nosso trabalho iria ser jogado para o ano seguinte. Então, obviamente, tanto o futebol quanto o próprio presidente, muita gente foi contra, mas foi um trabalho arriscado, sem dúvida nenhuma, um risco gigante, porque era um risco de um jogo, o jogo é jogado, o jogo é ganho ou perdido, mas o nosso anjo da guarda é grande. Inclusive, eu terminei aquela noite parado naquela risca da pequena área do gol da Buenos Aires. Aliás, aquele gol da Buenos Aires é um gol santo, porque ali Ziquita fez 4 gols em 15 minutos, vários lances espetaculares aconteceram ali. Eu agradeci muito ao meu anjo da guarda, ou seja lá, que energia foi essa de que deu tudo certo, né, Giovanni? E o nosso projeto deu certo. Ô, Giovanni, você foi avisado de que se não... Nunca torci tanto para o Thiago Heleno acertar aquele pênalti. Você é Palmeiras, Giovanni, é isso? Eu sou. Pelo nome dá para imaginar, né? Não, mas acho que a gente já tinha conversado uma vez, eu lembrava disso. Mas antes a Fiorentina, né? Mas está longe, está longe. A Viola deu um susto na gente esses dias aí. Pois é. Ô, Giovanni, você foi avisado à época de que o projeto poderia esperar mais um ano, não? Na verdade, confesso que não. Quer dizer, a gente sabia desse risco, né? E acho que essa discussão foi até o último minuto, né, Nelson, de se ia lançar ou não, né? Então, assim, a gente foi trabalhando conforme estava planejado. E aí surgiu, como o Nelson falou, essa questão da final da Sul-Americana, né? E aí essa decisão foi mais interna realmente ao clube, aí eu nem cheguei a participar, obviamente. Muito bem. Quer mostrar o projeto aí? Vamos falando um pouquinho, aí eu vou pontuando algumas coisas. Tem bastante coisas aí que a gente já começou a falar, mas eu acho que dentro desses slides... Inclusive, eu posso mostrar os filmes. Eu vou mostrar os filmes que a gente tinha lançado para relembrar o pessoal. O primeiro, que era o que a gente chamava do Mundo Sem Vento. Sem entusiasmo. Sem inspiração, nem as inovações teriam lugar. Nossas ambições seriam sufocadas. Nossa rebeldia não respiraria mais como antes. Ainda bem que pra gente isso não existe. Porque o mundo precisa de vento. E o futebol precisa do furacão. Então, esse foi o primeiro filme de lançamento, e depois foi aquele que a gente brincou com os apelidos de todos os clubes e que justamente tinha esse sentido mesmo de que a mídia nacional, até que os outros clubes ficassem falando da gente, e acabou dando uma repercussão gigantesca. E essas peças também passaram pela agência, Giovanni? Essas peças foram... Essas peças foram feitas. A gente não é de comunicação. Essas peças foram criadas pela Tech & Soul, que é uma agência de publicidade, que, inclusive, pode ser até o tema para um outro podcast aqui, que foi a história do goleiro com o celular,
que a gente fez junto com o Uber, que também foi naquele mesmo ano maluco de 2018, que foi um projeto que deu uma repercussão gigantesca. Então, foi a Tech Soul que criou esse projeto de comunicação e de marketing digital. Vou colocar o segundo filme aqui para a gente dar uma olhada. Bando de loucos. Tem gente que acha que isso é gritar um jogo inteiro. Pra gente é peitar a maior rede de televisão do país. E o que é uma nação? É ter a maior torcida do mundo. Aqui é torcer com quem você gosta, sem medo. Soberano. Soberano é ser dono da própria casa, sem dever nada pra ninguém. Imortal. Pra gente é pensar no futuro, no legado que vai deixar. Porque no futebol é assim. Você pode querer ser qualquer coisa, mas só a gente é o furacão. Então ali tinha Corinthians, né, muito claramente, com o Bando de Loucos, que é né? Tinha Flamengo, que é a nação, né? Nação. TV Globo, evidente, né? TV Globo, tinha o Grêmio com o Imortal. Soberano São Paulo e o Grêmio, e o Palmeiras ficou de fora. Você acha o quê, né? Não tenho nada que ver com isso. Tô brincando. Como é que é? Não conseguimos encontrar no roteiro tantos adjetivos aí para fazer. Apelidos. Né? Então, acho que pode ir rodando, né, enquanto eu falo, né? Enfim. Basicamente, a questão dessa apresentação, né, Giovanni, é a criação da marca, e aí foi indo. Vai lá. Na verdade, é um pouco o que eu falei, né? Quer dizer, o Atlético já era conhecido, né? Não só regionalmente, mas até nacionalmente como um clube inovador, né? Então, ele já tem no DNA essa história de ser um clube inovador. Então, essa ruptura de marca até fazia sentido em relação ao DNA do próprio Atlético, né? E aí, antes de começar, obviamente, a desenhar, né, a gente sempre faz um aprofundamento para entender justamente quem é o nosso cliente, e, no caso, quem era o Atlético, né? Então, a gente fez uma pesquisa aprofundada, entrevistamos, obviamente, a direção do clube, jornalista esportivo, jogadores. A gente aproveitou o banco de dados de sócios e torcedores e 1.300 responderam. A gente vê que isso claramente mostra que o futebol é uma paixão, né? Porque provavelmente em outras, se for perguntar sobre sabão em pó, obviamente você não vai ter uma resposta nessa quantidade, né? No caso do Atlético, 1.300 torcedores responderam, então a gente conseguiu fazer um apanhado muito grande dessa entender a fundo quem era o Atlético antes de começar a necessariamente desenhar, né? Deixa eu fazer duas questões, Giovanni, antes de você avançar para esses 4 temas, né? Qual é a média de resposta de um produto que vocês vão mudar, por exemplo, sei lá, um salgadinho, vai mudar a embalagem? Em geral, assim, se 3% responderem, tá bom demais, né? Aqui a gente tinha um banco de dados de 18 mil, então nós chegamos quase perto de 10%, né? Então você vê que realmente é um número significativo, né? E de uma forma... Vai, Nelson, pode falar. Na época, o Atlético estava, eu acho que tinha 16 ou 17 mil sócios ativos ali. Então, foram mandadas essas malas diretas com um questionário grande e 1.300 responderam 100%. E assim, quando eu leio ali jogadores, eu acho que quando vocês resolveram repaginar a identidade do Atlético, isso significa muito para quem veste a camisa, né? Claro. Como é que era a reação deles? Na verdade, quer dizer, a gente fez essa entrevista antes, tá? Então ninguém sabia exatamente qual que seria o resultado desse trabalho. Então a gente entrevistou alguns jogadores, seja atuais na época, seja antigos jogadores, para, de novo, né, entender quem é o Atlético, como é que eles percebiam o Atlético, até em relação
a outros clubes, né? Porque isso também é importante, né? Não se entender só enquanto você mesmo, mas qual que é o se diferenciar em relação aos outros, né? Então, naquele momento, na verdade, ninguém sabia qual seria o passo que seria dado, né? Eu digo mais ou menos nessa linha mesmo, porque, afinal de contas, a história é escrita com os pés deles, né? Exatamente. Então, essa impressão, né? Muito foi usado o benchmarking da Juventus, né, mostrando, poxa, olha o que aconteceu, né? E até as mudanças menos radicais, como falou o Giovanni, né? Se você olha até o escudo do United, do Manchester United, ele tem uma evolução, uma lenta evolução, mas tem. Né? Os italianos, a Juventus, incrível, mas a Inter, o próprio Milan, se você ver, tem redesenhos. A Inter, inclusive, né, que agora vai disputar a final da Champions, se você analisar o escudo atual da Inter e pegar o escudo da Inter do último a disputa de Champions, tem uma mudança até bem significativa. Não tão grande quanto a da Juventus, mas bem significativa. Sim. Né? Esse processo, acho que está, assim, na verdade, não é uma coisa só nossa, né? Você vê o mundo inteiro, quer dizer, os clubes estão se adequando, até eu acho até tem a ver um pouco com essa questão da internet, né? Então, escudos muito rebuscados, com muitos elementos, tal. Quando você começa a jogar na internet, que você tem uma resolução mais baixa, que as coisas aparecem menores no celular, você tende a simplificar, né? Você tende a tirar elementos muito rococós, assim, e para fazer uma coisa mais sintética, para uma visualização mais fácil, né? Então, isso também tem a ver um pouco com as novas mídias que os clubes têm que estar, onde eles têm que estar frequentando, né? Interessante, porque isso aí, na prática, é bem assim mesmo, né? Fica mais Exato. leve, mais claro. Né? Exato. E aí, a partir de toda essa pesquisa, nós chegamos... Nós definimos esses 4 ventos, né? Entendemos que o Atlético tinha esses 4 pilares, que a gente, como Furacão, o Atlético é conhecido como Furacão, a gente resolveu denominar os 4 ventos de Furacão, que são essa ideia da inovação, né? Do entusiasmo, da rebeldia e da ambição, né? A gente achou que esses 4 pilares representavam muito bem o que é o Atlético, o que vinha sendo o Atlético, e mais do que isso, né? O que será o Atlético daqui para frente, né? Então, eu acho que isso também é importante. A gente tinha essa mirada para o futuro também, quer dizer, não pensar só no passado, mas o que será o Atlético nos próximos 10, 15, 20 anos, né? Giovanni, aproveitando esse gancho, essa marca, ela tem tempo de validade? Olha, eu acho que ela pelo fato dela ser muito sintética, muito neutra no bom sentido, eu acho que ela vai durar muito tempo, assim, né? Eu acho que ela é quase atemporal no bom sentido, né? Não é uma marca modal que daqui a 3 anos, envelheceu rapidamente. Eu acredito que ela realmente tem um tempo de duração bem significativo, assim, pelo próprio desenho dela, pela conformação dela, né? E eu sempre falo uma coisa, né, em cima dos 4 ventos, como o Giovanni falou muito bem, claro que ele remete muito para frente, mas ele traz de tudo isso que a gente falou. Falamos com atleticanos de todas as idades, de 90 anos aos jovens, né? E o Atlético, quem conhece a história do Atlético, sabe que o Atlético sempre foi um clube, de certo ponto, rebelde. O entusiasmo, eu acho que era uma coisa muito grande, um entusiasmo antes dos anos 90, vamos dizer, da nossa era, do presidente atual, era muito mais tocado no entusiasmo mesmo, né? Naquela coisa, o atleticano, e aí o Napoleão, com ela aqui de Curitiba, sabe bem, às vezes se apaixona mais por um gol, mais por um lance do Ziquita, até do que pelo campeonato. A gente tinha uma veneração por situações, né? Muito menos do que aquela questão até dos nossos rivais e tudo mais, que eram focados em taças, em lata, em tal. O atleticano se empolgava, o atleticano ganhava um Atletiba, botava um elefante na Rua 15, desfilando com o circo da cidade. Enfim, era coisas assim que trazem
E uma coisa que eu também sempre falo quando me perguntam da marca, e uma coisa que a Juventus de Turim tem na entrada do estádio, lá em Turim, desse novo estádio, tem um texto que fala das outras marcas, que as marcas vão evoluindo, né? O Giovanni, como design, vai falar muito melhor do que eu, vai evoluindo, mas elas não deixaram de representar aquela entidade durante aquele tempo. Então, o Atlético, no caso, jamais renega as marcas anteriores. Elas sempre serão marcas do Clube Atlético Paranaense e que trouxeram o clube até aqui. Espero que essa que a gente fez, que o Giovanni desenhou e tudo mais aí, dure mais 30, 40, 50 anos e depois será substituída, sei lá, daqui 50 anos por outra, e ela vai ter o seu lugar na história, ela representou e vai ir para frente. Eu pergunto e depois até vou dar alguns exemplos aqui, mas enfim, é muito porque as marcas, elas já foram, as antigas, né, foram ultrapassadas. E você brincou aí, o atleticano, né, eu sou da cidade, conheço bem, ele era apaixonado pelo clube, até porque os títulos iam para o rival, né? O Coritiba vencia mais que o Atlético, isso também mudou. Né? Agora, eu lembrei de uma passagem interessante. Quando a gente apresentou a proposta, ainda na época, a proposta de trabalho, né, na época da concorrência, a gente até, para entender, antes de apresentar a proposta, o que seria o trabalho, a gente fez um happy hour com alguns atleticanos que moram em São Paulo. Para entender já, né? Antes de até apresentar, fizemos uma proposta. E uma coisa que me marcou bastante, que eu achei muito interessante, um dos torcedores mais velhos, aí a gente pediu para eles desenharem, para ver como é que eles lembravam, né, da marca, tal, do escudo e tal. E um dos torcedores, que o mais velho, que estava na mesa, ele falou o seguinte: vocês têm que desenhar uma marca, não é para mim, mas é para as novas gerações que estão vindo aí, né? Eu achei muito interessante isso, né? Que essa coisa de você realmente capturar não só quem é o atleticano já, né, raiz que está aí, mas conquistar as novas gerações, né? Eu acho que esse casamento, que nem o Nelson falou, nós realmente demos sorte, né? Que desde que nós mudamos o escudo, o Atlético realmente mudou de patamar em termos de campeonatos, em termos de visibilidade internacional. Então, essa ideia também de trazer novos torcedores, eu achei muito interessante com esse novo desenho, ele simboliza um pouco isso também, né? Um novo momento. E agora já é matéria antiga, né? Mas eu vou mostrar para vocês um negócio aqui também que eu separei, porque eu não estive, por N razões, eu não fui convidado, né? Talvez se fosse, iria, mas entendo perfeitamente todas as razões que não me levaram a, de qualquer maneira, participar disso. Mas pouco depois, eu não sei precisar quanto pouco depois, chegou para mim isso aqui, ó. O cara que mandou falou assim: eu acho que você vai gostar de ver isso aqui, né? E na época eu escrevia para o UOL e a gente publicou isso aqui. Vejam só como chegou perto, hein, Giovanni? Você vai lembrar, eu soube que alguém na principal cadeira do clube deu soco na mesa depois que isso aqui vazou. Ó, dá uma olhada aí. Vou tirar daí. Agora vai. Agora vai abrir a tela aqui. Giovanni, na hora que bateu o olho, não sei se você chegou a ver na época na imprensa. Lembro, claro, lembro bem. Lembro bem de você, Napoleão. Napoleão era um cara, nossa. Olha aí. Sim. Deu na trave essa, hein? Pois é, e parece que, enfim, provavelmente vazou de algum lugar, né? Isso daí, enfim, porque, obviamente, esse processo já estava rolando, né? Então, alguém, enfim, soube de alguma maneira que para onde a gente estava atirando, né? É isso. E como foi a reação do Petralha, enquanto a gente recoloca aí, quando vocês apresentaram? Olha, assim, eu posso dizer que talvez tenha sido um dos trabalhos que teve aceitação mais imediata, né? O que não é simples, né? Porque, de novo, né? A gente, antes de mostrar o desenho propriamente dito, a gente fez todo o raciocínio que a gente está apresentando aqui, né? Então, assim, a ideia dos 4 ventos, enfim, ele gostou muito desses pilares que nós apresentamos, tal, e o desenho foi uma consequência desse trabalho anterior de compreensão do clube, né?
E realmente, assim, a gente como assim, tinha acho que tinha 2, 3 propostas, né? Mas essa bateu de cara, assim, né? Ele realmente, assim, a gente fez alguns pequenos ajustes que eu não, enfim, nem lembro, mas muito pouco significativos para chegar no escudo que a gente tem hoje em dia. Então, assim, realmente foi uma aceitação imediata para uma coisa que é uma ruptura tão grande, né? Isso deixa a gente muito feliz a gente ter acertado praticamente de imediato, assim, né? E aí a gente, na próxima, a gente acabou desenhando um manifesto, tá escrevendo, né? Nelson, você tem até aí, né? Eu vou botar aqui o filminho do manifesto. A gente escreveu esse manifesto, né? Para, enfim, incorporar que ninguém pode negar. Porque é um porquê, né? É que somos mesmo um furacão. Passamos por cima de quem não põe fé na gente. Viramos o jogo. Acreditamos que podemos conquistar um lugar onde ninguém imaginou que poderíamos estar. Não abaixamos a cabeça. Nunca. Fazemos diferente. Deixamos um rastro rubro-negro por onde passamos. Queremos ser lembrados. Não temos só história, e sim milhares de histórias para contar. Histórias que nos trouxeram até aqui e nos fazem acreditar que somos capazes de transformar o futuro. Não só o nosso, mas o do futebol inteiro. Somos intensos, somos temidos. Nosso coração tem raça e sangue forte. Quando queremos algo, a gente faz acontecer, porque todos os caminhos só podem nos levar a um único lugar, o nosso destino de campeão. Não há nada que possa nos parar. Somos furacão. Legal. Quem redigiu o manifesto, Giovanni? Foi a gente mesmo. Foi na Oscar, a gente acabou desenhando. Porque no fim fazia sentido, né? A gente tinha passado por esse processo, era mais fácil a gente mesmo desenvolver isso do que passar para um terceiro, né? Nós colocamos essa... Porque a gente teve a sorte de ainda contar com Nilson, Sicupira, todos foram ouvidos, falaram... grandes nomes, né, que nesses últimos 5 anos até nos deixaram aí com pandemia e tudo mais, né, porque isso é muito importante, né? Eu acho que esse manifesto representa essa... Até eu ouvi o Turra, né, o nosso técnico atual, falando dessa cultura de vitória, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Um clube, né, como um clube de futebol, vai ganhar e vai perder 1000 vezes, mas se você internaliza alguma coisa positiva de vitória, parece que isso traz uma energia interessante que dá resultado. Giovanni, avançar aqui. Oi. Então, agora a marca, né? Mas para a gente chegar no desenho e também porque nós já estamos aqui com quase 45 minutos, foi apresentado aos jogadores da época? Em que momento? Não. Na verdade, esse trabalho foi um trabalho muito interno, né? Pouquíssimas pessoas tiveram acesso, né? O pessoal do marketing, obviamente, a direção toda, mas a gente, na verdade, apresentou isso no evento de lançamento para os conselheiros, tá? Poucas pessoas tiveram acesso ao desenho final, né? Até que você não vira também, cada um dá o palpite no gosto pessoal. A apresentação foi o seguinte, né? Foi apresentado ao Conselho Deliberativo 1 ou 2 dias antes da terça-feira, que foi a apresentação para todos, né? Nesse mesmo dia, no CT do Caju, foi apresentado para o Thiago Nunes, né, na época, e para os jogadores. E o Thiago foi um dos que se manifestou contra, né? Pô, vai mexer agora, não foi isso, não? Não, o Thiago, e aí foi sempre aquela coisa, né? O Thiago, eu posso dizer para vocês que eu acho que
das vezes que eu trabalhei no futebol, o Thiago, acho que é um dos poucos amigos, né, que eu fiz na parte de técnico e tudo mais. O Thiago tinha medo, não queria mudar o uniforme. Eu falei, Thiago, nós não vamos jogar com uniforme novo. Você pode ter certeza que nós vamos jogar com uniforme que a gente está acostumado a jogar e tudo mais. Falei, uniforme novo só no que vem, né, que era 2019. A gente só vai mostrar como vai ser. Então, porque tem legal essa deixar coisa, isso né? pontuado, né? Porque não é que ele era contra, o medo era você comprometer A o ambiente do superstição, jogo, né? E existe um pouco dessa coisa, né? Puxa, a gente vem tão bem com essa camisa até aqui, vamos trocar na última. Só digamos, Paulo Machado de Carvalho, em 58, que teve que inventar o manto da Nossa Senhora Aparecida para o Brasil jogar de azul. Né? Aquele foi o primeiro PowerPoint de marketing do futebol brasileiro. Né? Sem dúvida, porque naquela época jamais se imaginava que fosse 2 times de amarelo fazer uma final de Copa do Mundo. Né? Não, sendo que o Brasil vinha do trauma de 50, né? Então já estava trocando do branco para o amarelo. Então ainda teve que inventar mais uma ali. Mas mostra para a gente, Giovanni, que aí eu vou começar aqui, a pegar enfim, no seu pé. Rapidamente, aqui a ideia, então, de onde saiu o desenho, né? Obviamente, nunca uma marca é explícita, né? Às vezes, quer dizer, tudo bem, se a marca chama canguru, se desenha um canguru, ela é explícita. Mas o ideal é que ela não seja, ou dependendo do tipo de empresa ou de instituição, você trabalha com coisas menos figurativas, menos óbvias. A gente trouxe vários elementos aqui, gráficos, né? Que vai desde o furacão, desde os 4 ventos, o F de furacão está lá. Essa coisa do escudo, a gente fez uma grande pesquisa em clubes do mundo todo, né? Ainda essa coisa de você ser um escudo como elemento identificador de clube é uma coisa ainda bastante importante, né? Tinha essa coisa da diagonal da bandeira do Paraná, né? E também essa coisa desse vetor de crescimento que a gente desenhou, né? Então pode ir, Nelson. Para chegar nesse desenho final, né? Obviamente a gente manteve as cores, né? Isso não seria impossível mudar o rubro-negro, né? Então a gente fez essa parênteses. Em uma entrevista na época, o Petralha chegou a insinuar que se pensou em colocar ou acrescentar. Isso aí acho que era mais um factoide para gerar um factoide para gerar um frisson, com certeza. Exatamente. Então, mas isso seria impossível de fazer. Então a gente trabalhou com essa ideia de ter uma tipografia um pouco mais rebuscada, né, para trazer no cap, para trazer essa coisa, né, do passado, tal, e com essa forma bem simplificada e bem direta dos 4 ventos e das 4 faixas. E aí a gente acabou desenhando uma tipografia própria para o Atlético também. Então, aqui também uma coisa que é interessante na marca, como a gente sabe que uma das funções da marca é assinar vários produtos de merchandising, a gente não fez uma marca engessada e congelada. Então, a partir da marca mãe, a gente desenvolveu várias soluções de marca que permitem você ter uma diversidade de produtos, né? Então, você não precisa ter a caneca, o cachecol ou a roupinha do bebê, tudo com a mesma marca do Atlético. Você pode ter variações. Então, isso acaba sendo muito mais rico do ponto de vista de assinatura nos produtos, né? E, inclusive, eu digo que o próprio Atlético, a partir de 19, utiliza pouco a marca síntese ou a marca nas suas versões, poderia utilizar mais, ela tem essa flexibilidade. E aí vem... E aí um pouco que eu falei, né? A ideia de trabalhar... Podemos avançar outra, Nelson. A ideia de trazer para o uniforme, né, esses elementos gráficos da nova identidade, né? Então, como eu falei, não dá para você ter um uniforme que mantém o passado quando você está querendo mudar uma identidade como um todo, né? Então, nós trouxemos as faixas na diagonal, mantivemos essa relação entre o novo símbolo e o uniforme propriamente dito, né? Aliás, o número tem que ser em branco mesmo para ajudar quem narra o jogo, hein? Exatamente. Não,
Isso é fundamental, né? Se você olha, esse foi o é. uniforme que o Atlético jogou em 2019 e praticamente uma parte de 2020, né? Ô, Giovanni, a vai, Nelson. preocupação, foi sempre isso. Eu, como marketing, eu sempre falava para o Giovanni, essa preocupação que o Napoleão tem, que eu sempre digo assim, o número tem que aparecer. Primeiro porque os atletas jogam com números fixos para serem vistos. O Pablo, que o 92 dele seja visto. A gente até admite, eu boto um aspas aqui, admite, em clubes que tenham cores que possam ter problemas, né? Vamos dizer, o Vasco tem problemas, né? Se quer ser tradicional, o Atlético Mineiro, as camisas listradas, preta e branca, se você não põe um fundo preto ou um fundo branco, não dá certo. Nós não temos esse problema. Na história do Atlético Paranaense, sempre o número foi branco e muito visível. Então, e principalmente se você olha, essa camisa é uma camisa, como o Giovanni falou, conceitual. Você olha para ela e você vê a marca. E você vê claramente os 4 ventos. Vou fazer um parênteses aqui e vou jogar a bola para o Giovanni já. Esse ano, que fizeram uma camisa que é muito parecida com essa, com erros, a gola em V, né, que voltando aqui para o slide anterior, ela é justamente para acompanhar o caminho da própria marca, né? Os 4 ventos agora fizeram uma versão piorada dessa marca, né? Some uma faixa, o número... Tem 3 ventos, né? Então, realmente era mais fácil, mais honesto fazer a repetição dessa camisa, a reedição dessa camisa, não fazê-la de uma forma pior. E, Giovanni, aqui vem, porque talvez isso realmente fuja do seu controle, uma vez que o bebê começa a andar e frequentar os seus próprios lugares, né? Mas uma das críticas que eu ouvi é que a primeira de todas, e talvez isso até seja uma intenção, é que em nada parece uma camisa de futebol. Que ótimo! Na verdade, assim, né? A gente sempre quer dizer, ela não parece até alguém fazer, né? Porque a gente viu depois até outros clubes aqui no Brasil que começaram a usar a diagonal, né? Então, assim, o fato de naquele momento ela não parecer, eu acho uma coisa positiva, porque se a gente realmente queria criar esse impacto da mudança, esse impacto da ruptura, esse impacto de ser um clube contemporâneo que mira o futuro, eu acho que o fato dela não parecer naquele momento, eu acho que foi super positivo, na verdade, né? Inclusive, hoje em dia, já não existe o que você pega assim, não só no Brasil, mas no mundo todo, você tem soluções visuais as mais diferenciadas, né? Então, já não existe mais um padrão do que é uma camisa de futebol, né? Tem de tudo, todas as cores, todos os grafismos, com degradê, sem degradê, chapado, inclinado, enfim. Até pela demanda, né, dos clubes venderem mais camisas, criarem camisas diferentes, né, não ser sempre a mesma camisa, do ponto de vista até de marketing, você ter camisas diferentes faz parte, né? Então, o fato de, naquele momento, ela não parecer, na verdade, para mim, é um elogio, né? Eu queria até aproveitar a ideia de a gente desenhar a tipografia, a que a gente fez, né, que no fim nós acabamos chamando a tipografia Furacão, a gente fez esse trabalho junto com o Fábio Hag, né, que era a ideia, quer dizer, o número é um elemento de reconhecimento muito forte, né? Quando você tem um número nas costas do jogador, isso também é um elemento de identidade. Então, quando você tem um desenho de número onde só o Atlético Paranaense tem e nenhum outro clube no Brasil e no mundo tem, porque essa é uma tipografia proprietária nossa, o próprio número passa a ser um elemento também de identidade, né? Então, a gente acabou desenhando, pode passar, Nelson, pensando em todos os pesos, né, todas as variantes. O próprio Fábio desenvolveu um programa onde você, conforme, porque não dá para você escrever o número 10 na camisa ser igual ao 11, né? Porque a distância entre números é diferente, né? Então, ele desenvolveu até um programa onde você pode apertar ou diminuir conforme o 94 é diferente do 11.
Então tem E até esse programa foi perdido, né? O Atlético não está mais usando isso. Bom, isso já não sei. Como é que é a história? Vamos dizer o seguinte, tudo isso que o Giovanni, a gente cuidou tanto disso, né? Exatamente dessa, onde aplicar o número hoje está lá embaixo, né? Lá quase das costas do meio para baixo. O número, se você olha aqui como o Giovanni aplicou fundamentalmente, é um número mais em cima, que dá uma encorpada, né? Você põe os patrocinadores para baixo, põe o número para cima. Então, tem todos são cuidados, né, de design que é necessário ter. E você vê que isso foi se perdendo um pouco nesses últimos 5 anos aí. Podemos avançar, enfim, aqui podemos avançar. Aqui também a ideia, né, de você criar uma família de marcas também, né? Um pouco o que eu estava falando no começo. Não adianta você ter a marca do clube e aí você ter a loja de um jeito, o sócio de outro. Então, como é que você assina dentro de uma mesma identidade? Nós desenhamos também a palavra furacão, porque também ela é um elemento de identidade do clube, né? Então, a partir da tipografia que a gente escreveu o CAP, a gente acabou escrevendo furacão. Pode avançar, Nelson. E aí, um pouco a referência que a gente estava falando, né, no começo, quer dizer, no fim, o escudo atual, ele resgata, na verdade, até o histórico dos escudos do Atlético, né? Ele é diferente do escudo anterior, que o Nelson desenhou, mas ele tem um resgate até maior em relação ao histórico de escudos do Atlético. A gente, na época, fez isso também, mudou completamente, mas também a gente fez um grande apanhado de como é que os clubes, seja no Brasil, seja no exterior, se apresentavam no Instagram. Então, para a gente criar uma unidade visual também dos posts do Instagram, a gente acabou desenhando isso. Pode avançar, o Nelson. O ônibus também, a gente desenhamos isso. E aí, quer dizer, como eu falei, né, a gente vai da marca, vai para o uniforme, a gente foi até para o centro de treinamento, né, que é um dos principais, um dos melhores centros de treinamento do Brasil, mas ele era uma adaptação de um edifício que já existia lá, que, se eu não me engano, era um hotel e que não tinha nenhuma personalidade, eram paredes brancas, sem nenhum vínculo com quem é o Furacão, né? E a gente acabou revestindo esse espaço com os elementos da marca, né? Com as cores da marca, com o mobiliário, com as frases lá de identificação, né? Pode avançar. Com o histórico, né? Até isso também tem a ver um pouco, quer dizer, o jogador que frequenta o centro de treinamento, ou os meninos, né, que moram lá, que estão lá todo dia, tal, entender quem é esse clube, qual é o histórico dele, né? Como é que ele surgiu. E vamos para a próxima, Nelson. E essa ideia aqui era um corredor brancão que não tinha nada, né? Então trouxemos os 4 ventos para cá também, né? Então, assim, vestir ele com as cores, trazendo mais entusiasmo, mais calor para esse espaço que é frequentado pelos jogadores atuais e pelos jogadores do futuro, que são os meninos da base, né? Isso aí é bem interessante. Porque o cara que está entrando, ele precisa comprar o clube que ele vai defender. Exatamente. E aí também o histórico dos campeonatos ganhos pelo Atlético, né? Então tem esse grande... É quase uma escultura, né? Escrito campeão, e dentro também você tem toda a linha do tempo dos campeonatos que o Atlético conquistou ao longo de todos esses anos, né? Então, um pouco como eu falei, quer dizer, você constrói uma identidade por várias maneiras, né? Por vários caminhos, né? Então, até você vai ter um tour para visitar o centro, né? Até isso virar um tour para levar torcedores para o centro, isso tem muito mais apelo do que tinha antes, que não tinha nada, era só um edifício, um esqueleto branco sem nenhuma personalidade, né? É um trabalho bem complexo e que, evidentemente, vai ter quem gosta e quem não gosta. Eu fui sincero desde o começo com você, embora o conceito... né? Eu não vou colocar outros trabalhos que eu acompanhei em xeque, mas eu entendo, tenho dito isso para quem pergunta, que existe uma ideia por trás. O visual pode agradar ou não, mas é muito sólida a ideia. Nem todos os projetos apresentados para mudança de escudo, muitas vezes é só uma mudança.
não é Sim. exatamente um... Né? Agora, ô Giovanni, eu vou te provocar com algumas questões, tá bom? Pois então, não. eu perguntei aqui da validade, fique tranquilo que eu vou numa boa. Perguntei da validade aqui, no escudo, porque eu me recordo que, e aí eu lembro que o manual de marca tem as aplicações, mas especialmente por trabalhar em TV, algumas das aplicações são inviáveis, e aí, logo depois do lançamento, vocês tiveram, ou o clube teve que fazer essa pequena adaptação aqui, ó, botar um contorno, né? Aí acabou Isso. entrando branco oficialmente, né? Sim. Que é justamente, quer dizer, várias marcas têm. Você tem muitas marcas, inclusive, que a solução dela. Tem muita marca de consumo, por exemplo, né, que ela aparece, sei lá, numa embalagem, uma maneira de ter um controle do que a marca não será. Não terá uma interferência na marca com o que vem, por exemplo, na embalagem. Muitas marcas elas são inseridas dentro de um campo, a marca é dentro de um campo. Então, assim, no caso do Atlético, que a gente tinha essa questão dela ser uma marca vazada, foi necessário a gente criar esse elemento de resguardo do fundo para o fundo não interferir na marca, né? Perfeito. Bom, foi uma solução encontrada na sequência, né? Uma Isso. outra discussão da época, né, foi essa aqui, eu queria ouvir teus comentários, né? Porque muita gente comparou a marca que a Nike havia lançado para a corrida. Cadê você, marca? Cadê? Eu estou mostrando aqui e ela vai voltar agora, hein? Compartilhar a tela. Aqui está. É uma corrida internacional da Nike, né? Então, eu queria ouvir seus comentários sobre isso, porque há uma similaridade. Na verdade, assim, isso aqui eu sei, quer dizer, na verdade, isso aqui apareceu na época, falaram, tal, não sei o quê. Agora, isso aí é uma corrida na Suécia, né? Assim, então, não é nenhuma marca da. Quer dizer, obviamente, eu só tive conhecimento dessa marca depois que alguém na internet puxou. E provavelmente você vai achar qualquer marca que seja lançada hoje em dia, que se lançam milhões de marcas por ano em todo o planeta, e com a internet você tem acesso a todas elas. Então, assim, só quando apareceu, obviamente, que eu vi isso daí. Agora, isso é muito fruto também de ser uma marca sintética, né? Se você tem uma marca que tem muitos elementos, né, que é muito cheia de elementos gráficos e tal, ela tende a ser mais diferenciada porque tem um monte de elementos. Quando você trabalha com elementos gráficos mais sintéticos, você corre essa questão de ter uma similaridade com alguma coisa que já existe. Vou até te dar um exemplo. Hoje em dia, faz 2 semanas, a gente apresentou uma marca para um outro cliente e ela tem a marca está inserida, enfim, não é um quadrado puro, mas um dos elementos da marca é um quadrado. E aí uma das pessoas do cliente falou: puxa, mas é um quadrado? Eu falei: gente, quadrado, se você for pegar a marca com quadrado, deve ter uns 2.500.000 marcas com quadrados, né? Então, assim, é um pouco como é que você desenha, como é que ela aparece, né? Então, assim, você tem elementos gráficos que, quanto mais sintéticos, mais você pode eventualmente achar alguma coisa parecida, né? Uma coisa similar. E nesse caso aqui é uma asa contra um furacão, os dois simbolizam velocidade. E os 4 E tem uma coisa que o Giovanni pode comentar, que depois que foi apresentado no ano seguinte, em 19, a Oz, né? Porque a Oz é uma empresa, o Giovanni, vou dar essa deixa, né? Uma empresa com 40 anos no mercado brasileiro. O Giovanni é um dos sócios. Essa empresa, os sócios se separaram depois de 40 anos de casado. Isso. Cada um foi para o seu lado. Hoje amigável. Na Taba, continuando seu trabalho, mas a partir do ano seguinte, a marca e todo esse processo que a gente mostrou no resumo aqui foi inscrito em vários prêmios de design e ganhou algum deles, né? O Atlético Paranaense, inclusive, nem percebeu que isso tinha acontecido, nem usou, nem colocou que a sua marca, né, foi... Você pode dar um panorama geral desses prêmios, Giovanni?
A gente escreveu assim, pela grandiosidade do trabalho, né? Assim, e pela peculiaridade, a gente acabou escrevendo em vários prêmios, né? Então a gente ganhou o Red Dot, que é um prêmio alemão super reconhecido, também o IF Design Awards, também outro prêmio alemão, no BDA, que é o principal prêmio de design aqui no Brasil, enfim, a Bienal Brasileira de Design entrou no shortlist, no Prêmio Lusófonos, que é um prêmio só para países de língua, né, lusa, tal, também nós ganhamos. Então, enfim, essa marca tem um histórico significativo de prêmios, né? Mas para nós realmente o prêmio maior é ver a marca sendo usada, né? Então, se naquele momento do lançamento meia dúzia de haters até entrar no nosso Facebook, nós vamos acabar com a marca de vocês, com a empresa de vocês, não sei o que e tal. A maior alegria nossa é ver, primeiro, que ela deu super sorte para o clube, né? Que, como a gente falou, de 2018 para cá, o Atlético vem ganhando um título atrás do outro. E segundo, que no fim os torcedores compraram. Até chegou uma foto para nós de um torcedor que raspou o cabelo com a marca aqui desenhada na própria cabeça, né? Então, assim, acho que o maior prêmio é a aceitação da marca, no fim, pelo público e pelos torcedores depois de um tempo. A gente sabe que marcas demoram, não só uma marca de clube, né? Qualquer marca que tem uma mudança e que tem uma história demora um certo tempo de aceitação, de digestão disso. Ainda mais um clube de futebol que é paixão total, né? Assim, que é racionalidade zero. Eu posso falar que eu sou super apaixonado por futebol, então se marcas de empresas já têm um pouco essa rejeição inicial, a gente pode imaginar o que é uma marca de um clube de futebol, que é a razão de viver de muita gente, né? Eu vivi isso 2 vezes, porque em 96, acho que o Napoleão era muito pequeno ainda, não lembro disso não aí. Era, não. Eu gostaria de ser, mas não era, não. Mas em 96, quase eu fui morto 2 vezes, né? Em 96 e depois aqui em 2018. Mas eu acho que gerou menos polêmica à época, até porque também, hoje em dia, é o que o Giovanni falou, né? Giovanni publica uma coisa, em segundos tem um monte de gente, como nós aqui temos o vídeo, né? E não vai ter tem a menor dúvida. Ô, Nelsinho, Giovanni, eu preciso provocar o Giovanni em mais 2, tá? Claro. Bom, por enquanto eu estou indo bem. Por enquanto eu digo que eu estou indo bem. Tá dando a versão e a ideia é essa, né? É descortinar os segredos. Né? O manual da marca fala em várias aplicações e você citou aí de como o torcedor ele vai investigar, vai descobrir. Essa aplicação aqui, ó, tá correta? Cadê aqui? Olha lá, ó. Ela está correta. Existe uma versão da marca negativa. Obviamente, a gente não tem acesso ao que o Coxa vai fazer, né? Mas existe uma. E, obviamente, eles não iam querer botar as cores do Atlético aí. Então, existe uma versão. A única sacanagem é que eles fizeram ela pequenininha, poderia ter aumentado um pouco mais. Mas essa versão negativa da marca existe sim. E aí, claro, o contraste verde e branco, que o Coritiba não vai perder a chance de tirar uma casquinha, né? Exatamente. Mas por fim, queria... Pode falar, Nelson. Não, eu estava só falando assim, claro, voltando àquela a questão, 96 não tínhamos a internet, não tínhamos, mas me falaram em 96, poxa, vocês fizeram uma marca que é igual do Coxa, porque é redonda, escrito. Então, essas questões, né? Claro, em 2018, com internet e tudo mais, é muito mais rápido e muito maior. Mas fui também... mas você é Coxa? Não sou. Você imitou o Coxa. Não imitamos o Coxa. Mas aliás, assim para quem for Coxa Branca e estiver com a gente aqui, tem uma live com o marketing do Curitiba também, né? O Florenzano deu uma entrevista aqui, está à disposição. E, Giovanni, para encerrar, pelo menos a minha parte aqui por enquanto, né? O que você acha deste escudo aqui, ó?
Pois é, prefiro não comentar. Não sei, quer dizer, aliás, a gente viu outros parecidos, esse eu não conhecia, mas eu até mandei para o presidente um clube, agora nem lembro, acho que do Norte e tal, que era praticamente a marca do CAP depois que a gente tinha lançado, né? Então, aqui eles espelharam para não chamar tanta atenção, são 3 faixas, mas enfim. E tem um problema do Atlético Catarinense, porque a nossa, ele é sempre da esquerda para a direita, porque é uma ascensão. Aqui ele está em declínio. Exatamente. E fez a pior campanha da história de um time na primeira divisão do Catarinense esse ano. Tá? Então, pois é, tá vendo? Tá indo para baixo. O que eles queriam? Pô? Mas o presidente, cujo nome me foge agora, ele disse o seguinte: não tem nada a ver com o Atlético Paranaense. Não tentamos copiar nada disso. E aí eu lembrei de um filme que vocês vão lembrar também, que é Um Príncipe em Nova York, né? Porque rapidamente o filho o príncipe vai para Nova York, se apaixona pela filha de um dono de uma rede de lanchonetes que é a McDonald's. E aí o símbolo é muito parecido com o do McDonald's, né? E aí pergunta, mas é igual? Ele fala, não, eles têm arcos dourados, nós temos arcadas douradas. É absolutamente diferente. Pois é. Eu acho que é mais um bom sinal, né? Quando começa a copiar, eu também acho que é um sinal positivo de que a marca traz alguma coisa para as pessoas, né? E para a última, eu acho que até uma questão que pode ser a última, o Napoleão que sabe melhor conduzir o tempo, mas eu queria voltar para o Giovanni com relação à questão do uniforme. A gente, lá em 2018, o uniforme de 2019 tinha uma função clara, né? Representar a marca. A partir dali, o Atlético Paranaense não tinha uma obrigação de continuar fazendo exatamente igual, né? O que é obrigatório na camisa do Atlético é ela ser vermelho e preto. Mas os 4 ventos, naquele momento, ele poderia ser feito designs diferenciados. Até mesmo tinham sido feitos ensaios, né, nossos de outros caminhos que você teria os 4 ventos lá, mas ele não precisava ser exatamente assim. Então, naquele momento, e até esse momento poderia ser, obviamente, pela diretoria e pelo presidente, esticado para ter uma manutenção 2, 3, 4, 5, 6 anos com aquilo, mas você não tem, nem no estatuto e nem numa marca, uma obrigatoriedade que o uniforme tem que ser assim. Ele tem que ser vermelho e preto, né? Mas eu acho até, Nelson, pegando esse gancho, acho que os uniformes anteriores, até o uniforme seguinte a esse, eles até pediram para eu dar uma consultoria, se estava ok e tal. Eu acho que o uniforme anterior a esses, eles estavam lá, né? Eram diferentes do que a gente lançou em 2018, mas tinha uma continuidade das diagonais, como esse tem hoje, né? Eu acho que o principal problema de hoje é que ele está muito parecido com o de 4 anos atrás, né? Então, acho que... Mas, assim, você vê, os anteriores mantêm as diagonais de outra maneira, tem um degradê, tem os fios e tal. Então, é possível você, a partir dessa estrutura de diagonais e tal, você ir criando uniformes diferentes que não sejam uma camisa de força em cima daquele que nós lançamos em 2018, né? Importante pontuar, Giovanni, que o trabalho de vocês com o clube acabou. Não, a gente está fazendo uma coisa nova que eu acho que os torcedores vão gostar muito, mas a gente ainda não pode comunicar. Mas eu não. Você hoje, não, desde 2018 eu estou fora, eu sou independente. Giovanni com a Taba pode prestar serviço. Não, eu prefiro deixar... Uma pistazinha, que eu sou jornalista, tem que te perguntar. Mas não fale muito, não, senão o homem vai ficar bravo, tá? Porque eu sei que ele fica bravo. Não. Deixa o suspense. Mas é mais gostoso. Tá bom? Mas que ótimo. Acho que o Napoleão deu uma travada. Pode ser que ele tenha dado uma travada. Isso, não. Não, fui eu. Agora voltou.
Eu oscilei aqui, mas não, eu disse que é porque vem aí o centenário do clube, né? 2024, então eu imagino que tem sim. alguma relação com isso. Pode ser. Vamos ver. Muito bem. Nelsinho, faça as honras da casa, por favor. Olha, primeiro é muito bom sempre falar disso. A gente poderia ficar falando horas aqui. O Giovanni é um grande amigo e ainda bem que está fazendo coisas para o Atlético, porque eu tenho certeza que só fará coisas boas para o clube. E, bom, Napoleão, obrigado por ter vindo. Você realmente ancora muito melhor do que eu, mas eu vou aprendendo com você aqui, tá? Bom, gente, aqui obrigado. É uma troca de conhecimento. E na semana que vem a gente volta com outro papo. Giovanni, obrigado pela Imagina, eu queria agradecer assim, a oportunidade, porque, como eu falei, esse é um dos... Assim, eu tenho 40 anos de Oz mais 3 de Taba, né? Então, eu tenho 43 anos de história de design no Brasil e, assim, com certeza, esse é um dos grandes cases que a gente, enfim, tem orgulho de ter feito, né? Assim, porque não é todo dia que você consegue mexer na identidade de um clube, ainda mais um clube com o peso que o Atlético tem e cada vez está ganhando mais. Então, realmente, a gente tem muito orgulho desse trabalho que, como o Nelson falou, demorou praticamente um ano desde o salto inicial até ele ser lançado, né? Então, foi um trabalho realmente feito com muita profundidade, mas que a gente tem muito orgulho de... E, obviamente, o Atlético, eu torço ele como se fosse meu time original, né? Que eu acompanho hoje em dia com tanta paixão como o meu clube original. Até porque melhor coisa... você realmente pode dizer, olha lá a minha camisa em campo. Exato. Literalmente. Para mim foi uma honra ter trabalhado com o Giovanni e foi o início de uma grande amizade que persiste até hoje por muito tempo. Valeu, gente. Agora é só vocês marcarem aquela pizza, dessa vez eu vou, não adianta me deixar de fora, que nessa eu vou. Obrigado a todos que assistiram esse conteúdo, eu prometo que eu vou, ao longo das semanas, tentar extrair do Giovanni esta novidade que vem aí, mas até lá vou pedir que você deixe like no vídeo, inscrição no canal, que é muito importante. Um grande abraço e até a próxima.